A gente fala aqui da Rua Medeiros de Albuquerque, justamente na Vila Madalena. Eu vou pedir para o Vinícius Fraqueta justamente mostrar a faixa palmeirense, como você coloca, mas essa sinalização verde, o que ela representa? Ela é uma espécie de extensão da calçada. Essa rua especificamente, que tem fluxo de carros, não tem um fluxo de carros tão grande, mas os carros passam por aqui, e você vê que quem acompanha pelo YouTube tem uma espécie de mureta aqui que as pessoas naturalmente usavam como banco. Aí, até por um pedido aqui dos moradores da região que ajudaram a colocar esses bancos, foi feita a solicitação à prefeitura para que essa faixa fosse colocada, porque ao fim e ao cabo, muitas vezes esse espaço já era utilizado pelos próprios pedestres que acabavam sentando por aqui. Então, é uma medida para trazer maior segurança e é a primeira vez em um ano que nós temos a extensão disso aqui na cidade, porque na Liberdade, no ano passado, nós tivemos realmente essa faixa colocada como uma espécie de extensão da calçada. E aqui é o primeiro, depois desta faixa, o primeiro local a receber novamente. A ideia é que, a partir da solicitação de moradores e de pessoas da região, que isso seja colocado. E, mais para frente, as próximas a poderem receber essa faixa são a Rua Líbero Badaró e a 7 de Abril, na região central de São Paulo. Mas a gente precisa dar uma olhada que nem tudo é, vamos dizer, são flores, nem tudo é pacífico nessa história. A gente vai andar um pouquinho, vou pedir para o Vinícius acompanhar a gente. Não sei se a gente consegue, para quem nos acompanha pelo YouTube, Vinícius, focalizar um pouco mais adiante. Tem um outro espaço pintado de verde ali. Ali é a entrada de um supermercado que não ficou exatamente feliz com a faixa verde pintada ali, porque o que acontece ali seria um espaço de carga e descarga, ou dependendo de como for a parada rápida de um eventual cliente. E eu conversei com um gerente do supermercado que me disse que já procurou a subprefeitura para revisar essa medida, que é colocada em fase de testes ainda, mesmo um ano depois ainda, isso está sendo colocado em fase de testes, e ele quer que possivelmente isso seja revisto, porque ele disse não se opor aqui à presença da faixa principal, mas disse que não foi consultado ele, que isso foi colocado do dia para a noite há aproximadamente 15 dias, e por isso que ele já procurou a subprefeitura para pelo menos tirar essa espécie de ilha verde que ficou como continuação da faixa. Então, é uma medida que demorou um pouquinho para ter outros avanços, até porque a prefeitura esperava uma formalização aí do Denatran para não ter nenhum problema, porque a própria Jovem Pan já trouxe que as cores das faixas em X, que eram azuis com as faixas de pedestre, tiveram que ser mudadas para verde, porque havia uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito a respeito disso. Então, a expectativa, pelo menos o dono do mercado espera, os gerentes, querem tentar tirar aquela ilha verde dali, porque mais ajuda do que atrapalha. Contra essa parte da faixa palmeirense, nenhum problema. Então, é um projeto que está sendo colocado, está sendo adequado, mas que passa por algum problema ou outro, especialmente quando, pelo menos de acordo com o gerente aqui do mercado, a pessoa não é ouvida nessa hora. Bom trabalho, Thiago Muniz. Até já. Só uma questão, um comentário. Eu acho uma tragédia essa proposta. Isso aí é um horror. É de gente que não conhece a cidade, de gente que fica em gabinete. Na Avenida Liberdade, como foi bem citado pelo Thiago, eu conheço o local onde foi colocado. Eu nunca vi ninguém circulando na hora que eu passei. Não sei se eu entro na rua o pessoal sai da faixa, pode ser isso, né? Porque não tem ninguém. Isso é um ódio que o gestor municipal tem em relação ao carro. Ou seja, na prática, isso significa diminuição do espaço do carro, né? Se você cria alternativas para isso, não tem problema. Melhora o transporte coletivo, você pode fazer, até proibir que ande carro na cidade. Você pode fazer qualquer coisa. A grande questão é que, se nós olharmos, isso significa tirar o espaço da rua, já o espaço exíguo dos carros, que já foi retirado com a depende do lugar, ciclofaixa, outros lugares, ciclovia. E aquelas extensões dos bares e restaurantes que ocupam 2 vagas, que é um absurdo, privatiza espaço público, né? Isso ocorre em vários lugares da cidade. Não há nenhuma obra que facilite, por exemplo, a mobilidade dos carros na cidade de São Paulo. Alguém vai dizer assim, mas isso é um absurdo que o carro tenha mobilidade, é uma economia do carro, né? As multas não são cobradas de quem? Das bicicletas, dos transeuntes ou dos carros? Eu queria só saber, e de outros veículos, evidentemente, caminhões e etc. Tal. Por outro lado, você tem toda uma economia do carro que passa pelas concessionárias, posto de gasolina, oficina, borracheiro, autopeças, etc, etc, etc. Eu acho que isso é para fazer coisa de moderninho na prática. Nós temos problemas terríveis de circulação na cidade. Imagina, eu recebi de ouvintes, eu recebo uma série de sugestões, uma delas
ele fazia um comentário sobre o Vale Anhangabaú. O que é passar no Vale Anhangabaú, por exemplo, a partir das 5 da tarde? Né, entre as 5 às 8 da noite. O tempo que você leva para se deslocar no corredor norte-sul, foi feito algum estudo para diminuir, por exemplo, em 5, 10, 15 minutos, essa circulação de quem sai de um lado da cidade está voltando de trabalhar cansado? Não foi feito nada. A grande questão é que essas intervenções é para agradar grupo de interesse. Aí fala o seguinte, mas um grupo de moradores propôs. Quem é, entre aspas, dono de uma via pública? É quem mora nela ou quem mora e circula por ela, né? Há questões que são muito mais amplas na cidade. Há um problema grave de gestão, né? E essa questão do carro é central. Tem lugares aqui que a Zona Azul foi criada aonde você morava. De uma hora para outra criou uma Zona Azul. E aí você só pode colocar seu carro sem colocar o talão da Zona Azul entre, salvo engano, alguns lugares é entre 19 horas, depende do lugar, até 7 horas do dia seguinte. Você tem que tirar, senão você é multado. Então imagina, você parava o carro em frente à sua casa. Aí coloca uma Zona Azul, você não pode parar de segunda a sexta até um certo horário e no sábado até as 14. São medidas autoritárias. Nós nunca passamos por isso. Lembra um pouco um senhor que ficou semanas em São Paulo, o Coronel Fontinelli, isso é década de 60, né? Que depois de um debate em televisão com uma deputada meio esquentada, acabou voltando para o Rio de Janeiro, estava tudo uma polêmica à época aqui em São Paulo. Então, é um verdadeiro absurdo, isso não resolve o problema da cidade, isso agrava.